Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos colocar em pé? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, onde o povo do Senhor se reúne para adorar a nosso Deus. Aleluia. Vamos celebrar o nome do Senhor, que Deus está perto de nós. Amém? Começou com suas palmas. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. São de Jesus, portas pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bom que você decidiu começar a sua semana na casa de Deus. Vamos orar, consagrando ao Senhor esse tempo que estamos aqui. Na verdade, Deus não está apenas perto de nós, Deus está dentro de nós. Amém?
O Senhor está dentro de você e o Senhor quer trazer muita luz, clareza, discernimento, sabedoria ao teu coração. Que este final de tarde seja um tempo de avivamento sobre a sua vida. Que a palavra que for implantada ao teu coração venha realmente trazer frutos poderosos sobre a sua vida. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Consagre você mesmo ao Senhor. Esse tempo que estaremos aqui, estas próximas 2 horas que estaremos aqui, derramando nossos corações, adorando ao Senhor, depois ouvindo a sua palavra. Consagre esse tempo diante do Senhor. Você pode aproveitar esse momento, pedir perdão pelos teus pecados. Não sinta constrangimento de entrar na casa do Senhor, na presença do Senhor. O que nos afasta é o pecado, mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos livrar de toda injustiça. Não é bom para você chegar aqui com sentimento de culpa, achando que não merece ouvir o Senhor, achando que não merece ser tocado por Ele. Não permita que esse entendimento te engane. Confesse o teu pecado, declare ao Senhor o teu arrependimento e receba tudo aquilo que Deus tem para você. Te agradecemos, Deus, por esse final de tarde. Te agradecemos por este dia maravilhoso. E agora nós consagramos a Ti esse tempo que estaremos, ó Deus, em Tua casa, junto com os nossos irmãos, congregando. Que a Tua palavra venha nos tocar, venha abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus, queremos experimentar algo novo e poderoso no Senhor. Que a nossa oração seja genuína, seja profunda. Que toda interação no culto, ó Deus, seja para honrar ao Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Fala conosco todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar e nós vamos assistir às nossas comunicações. Olá, está no ar nosso informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Terça-feira passada tivemos nosso primeiro Tadel semanal. Foi uma grande bênção. Confira. Será um tempo de alívio, de refrigério, de unção de Deus, de capacitação da parte do Espírito. E o fardo vai ficar mais leve, pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Ele escolheu você para a salvação e escolheu você para ser um líder poderoso nessa geração, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, alguém que vai marcar a história dessa geração. Você que ainda não é batizado, mas está terminando ou já terminou as aulas do curso de batismo, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Caso não tenha feito o curso, aproveite e faça sua matrícula, pois o curso é totalmente de graça. Nos 2 casos, você pode falar com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Não perca essa oportunidade. Se você está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall de entrada da igreja e fale com nossa equipe de integração. Ou ligue em nosso telefone. Estamos esperando por você. Neste final de semana, começamos os estudos da nova revista para as crianças usarem no Mini durante o 2º semestre. O tema é Chamados e Respostas, onde o princípio primordial a ser aplicado é o andar com Deus, e quem atender ao seu chamado aprenderá como caminhar diariamente com Ele.
Para que pais e filhos caminhem na mesma direção, é preciso adquirir o kit contendo uma revista para o responsável e a outra correspondente à faixa etária da criança. Desejamos que todas as crianças possam, juntas com seus pais, crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Mais informações sobre o conteúdo e venda no segundo andar. Vem aí a Marcha para Jesus 2014, em favor da vida, da família e da liberdade. 26 de agosto, concentração na Praça do Rádio Clube, 15 horas. Após a marcha, nos reuniremos no Parque das Nações. Teremos a presença de Thales Roberto, Pastor Lucinho e muito mais. Apoio Prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal de Cultura. Realização AEVB. A Rede Uni convida todos os jovens da rede para o maior e melhor retiro da nossa história, que acontece no próximo final de semana, do dia 15 a 17, na Colônia de Férias. A palavra e o louvor ficarão por conta de Davi Passamani, autor das músicas Ressuscita e Rede ao Mar, e também louvor com New Hope, além de um mega show com a banda Disco Praise. Tudo isso por apenas R$180, simplesmente imperdível. Mas atenção, restam pouquíssimas vagas para o retiro. Corra logo e faça sua inscrição hoje mesmo. Rede Uni, amando e servindo a Deus e as pessoas. Nessa terça-feira, dia 12, a partir das 14 horas, no hall da igreja, acontece mais uma edição do Bazar Beneficente do Projeto Nova. Serão vendidos produtos artesanais e roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos e também comprando. Contamos com a sua participação. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês novamente. Hoje é um dia muito especial, Dia dos Papais. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Nós como mulheres, né, assim, desejamos que os homens da nossa igreja sejam líderes espirituais nas suas casas. Nós queremos olhar para vocês e falar assim, que bom que temos homens santos na nossa igreja, que buscam santidade, buscam o Senhor Jesus. Com certeza, você que é casado e que é pai, seus filhos, sua esposa, espera isso de você também. Nós queremos que os homens que estão ao nosso lado sejam homens, assim, modelo. Os filhos esperam isso também. A gente precisa ter ícones, né? E principalmente na nossa casa. Esse final de semana nós tivemos a nossa capacitação do Mini e tivemos bastante gente, foi muito gostoso. Tinha gente de outras igrejas, de outras cidades do nosso estado, também estiveram aqui, foi muito legal. O pessoal se preparou muito bem, a equipe do Mini estava bem esforçado, fizeram um trabalho muito, muito bom. O pessoal que participou gostou bastante. Hoje nós estamos começando mais uma revista e o tema é Chamados e Respostas. A gente vai estudar sobre Jeremias, que é um profeta chamado maior, porque você deve ter ouvido falar sobre profetas maiores e profetas menores, né? Não é que um tinha 1,80 m, outro tinha 1,60 m, né? É a produção literária, o tamanho do livro. Então, maiores aqueles que escreveram mais e menores os que escreveram menos. Basicamente, tem outras diferenças, mas essa parece que é a que mais caracteriza. Então nós vamos estudar sobre Jeremias e outros. Hoje vai ser especificamente a história de Jeremias. Fala sobre o chamado dele e o que ele fez, o papel dele. É interessante, a gente aprendeu esses dias que o livro que os profetas usaram para confrontar tanto os reis, os sacerdotes e o povo naquela época, eles usavam o livro de Deuteronômio para fazer isso. Por quê? Porque o livro de Levítico, quem conhece um pouco da Bíblia sabe que o livro de Levítico é o livro da lei. Mas quando isso foi dado, quando o povo estava lá no deserto, né?
Só que as pessoas que tinham saído do Egito e andaram aqueles 40 anos no deserto já haviam morrido e tinham ficado seus filhos. Seus filhos não tinham visto o mar vermelho se abrir, as 10 pragas do Egito. E aquelas leis precisavam ser adequadas ao novo momento de conquista da terra prometida. Então Deus deu Deuteronômio, um livro que revisa as leis anteriores, né, e dá um upgrade, vamos dizer assim, da lei anterior de Levítico. E esse livro foi usado pelos profetas, e Jeremias também usou, confrontou o povo com o seu pecado. Ele esteve numa época onde o povo havia pecado muito. Ele, antes, um pouco, teve um rei chamado Manassés, era um rei do povo de Israel. E ele, mesmo conhecendo que fazia parte do povo de Deus, ele sacrificou o próprio filho em holocausto a um outro Deus. Então esse era o tipo de pecado que existia naquela época. Seria a mesma coisa do pastor Gilson, né, que é crente, é da igreja, fazer um sacrifício a um outro Deus. É um negócio inominável, é ou não é? Ou o pastor Gilson ou outro pastor, estou falando disso porque o meu marido, a gente, né, tem mais liberdade para falar do pecado dele, né? Não é verdade? Vamos falar do Domício, né? Então, a gente... Não seria incrível? Pois é, mas esse rei fez. Aí Deus falou, vou acabar com o povo de Israel. Mas aí veio um outro rei chamado Joás. E aí ele, nessa época então, ele teve uma reforma política e espiritual. E Deus falou, não vou acabar com o povo de Israel. E nasce Jeremias. Só que depois Joás morre. E aí o povo começa a pecar de novo. E aí Jeremias vai e fala. E Deus foi chamar. Mas quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou assim, eu não posso, Deus, eu sou que nem criança. Sabe aquela resposta que provavelmente você já deve ter dado quando chamaram você para você ser líder de célula? Lembra? Não, eu não posso. Não, eu não sei, eu não vou dar conta. Foi isso que Jeremias falou. E olha o que Deus falou para ele. Vamos ficar em pé e vamos ler a resposta de Deus? Essa é a resposta. Se você tivesse falado com Deus que você não podia ser líder de célula, que você não podia ser líder de louvor, não podia ser líder daquilo, não podia assumir nenhuma responsabilidade, se você tivesse falado para Deus, provavelmente Deus diria isso para você. Vamos ler? Antes que te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. É isso, Deus tem um plano para nós, uma missão para você. Se você ainda não assumiu, ainda é tempo, por isso que você está vivo. Deus está te dando oportunidade, tá? E eles não tiveram medo, não tiveram vergonha, todos os profetas, eles entregaram a mensagem do Senhor. E o tema desses 4 meses vai ser obediência. Por isso nós estamos vendo aqui, hoje falaram que era tartaruga ninja, mas não é, tá? Isso daqui são soldados. E já teve, a Edmara já ficou brincando com a gente, falando que o pessoal do Mini estava querendo ganhar aumento, porque usando esses negócios aqui, pagando esse mico, né? Mas são soldados e a gente vai ter uma saída diferente hoje. Vamos orar agora? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, quando cada um de nós foi concebido, o Senhor já tinha um plano para ele, o Senhor tinha uma missão. Por isso nós estamos aqui, por isso nós ainda não fomos, porque o Senhor tem uma missão para nós. E nós precisamos assumir. Eu sei que cada um, ó Deus, o Senhor fala com cada um individualmente. E só um Deus onipresente, onisciente, pode fazer isso. Só um Deus pode falar com cada um em particular e ter um contato e uma relação particular com cada um. Nós cremos nisso. E assim como o Senhor capacitou Jeremias, e ele foi um grande profeta, foi fundamental, entrou para a história porque assumiu o chamado, enfrentou, não teve medo. Ele entrou para a história. Obrigada, Senhor. Isso é um ânimo para nós, para que a gente também possa assumir o nosso papel dentro do teu reino, dentro da tua obra. Que a tua mão abençoadora esteja sobre toda a nossa igreja, sobre os pais, dia deles, ó Pai. Capacita cada pai, Senhor, a ser
um modelo, ó Deus, de homem crente, ó Deus, de homem que busca a Tua presença, de homem santo. As nossas crianças precisam olhar para um homem que busca a Tua presença. Ó Deus, nós estamos vivendo um tempo de corrupção, não só financeira, mas da personalidade, nos relacionamentos, nos casamentos, ó Deus. Nós queremos ver homens santos na nossa igreja. Eu sei que não é só o meu desejo, mas de todas as mulheres, de todos os filhos. Nós queremos que os homens da nossa igreja sejam homens, ó Deus, que nós possamos assim nos orgulhar de ter esses homens na nossa igreja como nossos irmãos. Ó Pai, que a Tua mão abençoadora seja sobre eles, sobre os facilitadores, sobre as nossas crianças. Nós precisamos do Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças, e aí nós vamos estar saindo, nós sairemos de um modo bem diferente. Vamos lá. Atenção, pelotão em fila, rapidinho, rapidinho, entra na fila. Soldado de Jesus obediente, entra na fila bem quietinho. Atenção, nós vamos cantar um Marcha Soldado agora, acompanhando a bateria ali. Um toque de caixa pra gente sair. Marcha, soldado, com a armadura do cristão, a couraça da justiça e o chapéu da salvação, com o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a prontidão no pé. Marcha, soldado, contra o mal vamos lutar, cumprir o dever do Evangelho anunciar. Marcha, soldado, com a armadura do cristão, a couraça da justiça e o chapéu da salvação, com o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a prontidão no pé. Marcha, soldado, contra o mal vamos lutar, cumprir o dever do Evangelho anunciar. Amém! Graça e paz. Irmão, pode se assentar por enquanto. A nossa ênfase de hoje, amados, é o nosso Tadel. Depois de amanhã, Tadel. Amados, eu nunca vi essa igreja tão cheia quanto ela estava na terça-feira, nem na conferência missionária, nem na conferência do MDA, nem em nenhuma outra conferência. Era muito crente por metro quadrado, coisa linda, viu? Ali que tudo lotado, os corredores tinha gente, tiveram que botar a cadeira aqui, uma coisa absurda. Mas o que acontece? A nossa festa continua. E eu falei principalmente para os líderes da minha rede, que não é nada demais nós estarmos aqui numa terça-feira. A maioria de nós viemos de igreja que se reunia 2, 3 vezes por semana, né? Eu tinha culto de oração na minha igreja terça, tinha um culto público na quinta, sábado era o culto da juventude, e domingo eu estava na igreja de manhã na escola dominical e à noite no culto, ia 5 vezes, né? Então o que acontece? Você só vai passar a vir mais na terça-feira. Sabe aquela bênção que era o Tadel todo domingo de manhã? Agora Deus está nos dando o privilégio de ser todas as semanas. Então você não vai ficar mais com saudade do Tadel. É mais oportunidade de Deus poder falar contigo. E quem deve vir ao Tadel? O líder em treinamento, coordenador de missões, o núcleo da célula, e aquele que nós chamamos que é a bola da vez, é aquela pessoa que nós estamos preparando para quando a célula se multiplicar, ele se tornar o líder em treinamento de um dos dois. Então você pode trazer, não há limite, você não deve convocar a tua célula toda, deixar a tua célula para ser convocada em outro momento, mas todos os líderes, a não ser quem queira, quem quiser vir para receber de Deus pode vir, mas não faça essa convocação.
Mas você que é líder tem que estar aqui em nome de Jesus. Amém? Quantos pais nós temos aqui nesta tarde? Levante a sua mão. Isso, fique de pé então, paizão, que nós queremos orar por você, abençoar a sua vida e pedir que o Senhor renove seu entendimento sobre o seu papel. Amados, como ex-pastor de adolescente, pastor de jovens, eu vejo a diferença que faz a vida de um pai na vida de uma pessoa, de um rapaz, de uma moça. É uma importância muito grande. E por causa da nossa correria, nós temos que vigiar o tempo todo para não negligenciarmos nesse nosso papel. Eu digo uma coisa para você, amado: se você tiver de escolher, seja um gerente negligente, mas não seja um pai negligente. Se você tiver de escolher, seja um investidor que não soube fazer o investimento e perdeu o dinheiro, mas seja um pai presente, um pai que realmente vai dar conta perante o Senhor. Vai ter um dia que Deus vai nos chamar para a prestação de contas. E saiba que os teus filhos não são teus, os filhos são herança do Senhor, e eles continuam sendo do Senhor, porque nós só recebemos a herança depois que o titular morre. Como Deus não morreu, os filhos continuam sendo do Senhor, e eu tenho que tornar meus filhos não semelhantes a mim, mas semelhantes ao Pai dele, que é o Senhor. Mas que o Senhor realmente esteja despertando em você o desejo de ser um pai melhor. Muitos aqui já são avós, outros já são bisavós, mas que você continue exercendo esse papel da sua paternidade e, acima de tudo, uma paternidade espiritual. Seja um pai segundo o padrão de Deus, não um pai doador de presente, não um pai que libera um dinheiro, mas um pai que abençoa e chama os céus sobre a tua casa, como sacerdote, como aquele que Deus chamou para liderar espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pelos pais que estão aqui, pais novos, com menos de 20 anos, pais já com a idade avançada, pais que já são avós. Ó Deus, não permita que eles sejam negligentes nesse chamado. Alguns pais estão perto de seus filhos, outros estão longe de seus filhos. Alguns pais, infelizmente, se divorciaram de suas esposas, mas não permita que eles se divorciem de seus filhos, e que eles sejam uma voz de Deus sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Nós como igreja, nós abençoamos, ó Deus, e chamamos um novo tempo de paternidade relacional e espiritual sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Há apenas mais um momento que queremos fazer agora, que é o momento de você trazer a Deus seus dízimos, as suas ofertas, exercendo a sua fidelidade e a sua generosidade para com a obra do Senhor. Hoje o pastor Gilson vai trazer mais clareza ainda sobre nós, na palavra dele, sobre a importância das nossas contribuições. Eu quero que você saiba, amado, depois você, quando estiver em casa, leia 2 Crônicas, capítulo 29, e você vai ler como o rei Davi foi generoso com o investimento dele na obra de Deus. E a Bíblia diz que ele, além de separar algum material do reino para a obra de Deus, diz que ele entregou a sua fortuna pessoal. Eu não estou dizendo para você entregar a sua fortuna pessoal, não. Eu estou convocando você pelo menos para ser generoso. E o texto diz assim, lá no finalzinho, acho que é no versículo 14, ele diz assim: quem sou eu e quem é este povo para poder oferecer algo para o Senhor? Porque na verdade tudo que temos nós já recebemos do Senhor, nós estamos apenas te devolvendo aquilo que te pertence. Isso é muito tremendo, amados. Então aproveite esse momento, exercite a sua generosidade e a fidelidade, e busque ao Senhor sabedoria para administrar as suas finanças. Você não ganha pouco, você arruma conta demais. Então, já que você não pode receber aumento todos os meses, você pode cada mês cortar uma conta, e você vai viver a provisão de Deus contínua sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor?
estás comigo, a quem eu temerei? Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Temos em Ti, no Seu poder, na Sua autoridade, Senhor. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que creu. Em tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do Seu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu Nós sabemos em que nós temos crido, e Ele é poderoso, Deus forte. Aleluia, Senhor. Toma mesmo nessa noite, ó Pai, o anseio, o desejo do nosso coração, ó Deus. Leva, Senhor Deus, as nossas orações agora diante de Ti, ó Pai. Ouve o coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E renova, Senhor Deus, a esperança dos nossos corações. Renova as nossas motivações nessa noite, ó Deus.
Renova o fogo que arde dentro de nós, ó Pai. Para que esse fogo seja o fogo verdadeiro, o fogo do Espírito Santo, que queima todo pecado, que nos faz reconhecer os nossos erros, ó Deus, nos faz mudar de atitudes. Queremos ser uma igreja santa, uma igreja verdadeiramente separada para Ti, um grande exército, ó Deus, poderoso nas Suas mãos, operando segundo a Sua vontade, segundo a Sua ordem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, Deus está levantando você e eu, chamados
história. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Você faz parte dessa grande comissão que o Senhor tem convocado. Santifique a sua vida em nome de Jesus. Busque as faces do Senhor e busque se santificar. Aleluia. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Profetas que falem a verdade do Senhor. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Oh, Senhor, que nós todos tenhamos a compreensão de que nós somos em Ti, Senhor. Não somente levantados ou salvos para viver as nossas próprias vidas, Deus, mas para viver um novo tempo em Ti, Jesus. Tempo de transformação para nós, para essa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O Senhor tem nos chamado para ser esse exército que vai fazer diferença nessa geração, nessa terra. Você faz parte desse exército? Diga: eu faço. Em nome de Jesus. E nós precisamos buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. A vontade do Senhor para nós deve ser o nosso pensamento de manhã, de tarde, de noite. Buscar a presença de Deus deve ser o nosso maior anseio, estar no centro da vontade de Deus. Por isso, faça isso nessa hora. Feche os seus olhos, busque ao Senhor, contemple a presença de Deus que está neste lugar. Entregue-se por inteiro a Ele e diga para Ele o quanto você anseia estar no centro da vontade dEle, sendo usado por Ele, sendo reflexo da vida de Jesus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Vivendo
majestade do Senhor. Perdido estou sem ti. 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 Eu preciso tanto da tua presença, Senhor. Perdido estou sem ti. Reconhecemos a sua glória e a sua majestade nessa noite, Senhor. E a nossa pequenez, quanto precisamos de ti. Perdido estou sem ti. Mais uma vez, e eu? Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Glórias a Deus, aleluias, aleluia, aleluias, 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 glórias a Deus. Pode assentar-se, meu amado. Vamos meditar na palavra do Senhor. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos já há alguns domingos estudando aqui este manual do discipulado. Ele foi desenvolvido para atender aquelas pessoas que são novas na fé. Quando alguém nasce em Cristo, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, então nós, de modo pessoal, discipulado um a um, queremos oferecer a cada novo convertido a oportunidade de ser acompanhado no estudo deste manual. Este é o manual do discipulador, é maior, tem várias explicações e dicas, e há o livro menor, que é para você dar para a pessoa que nasceu de novo. Nós estamos fazendo isso sistematicamente, por quê? Porque além de ser um instrumento para o novo convertido, é o único material escrito na nossa igreja que fala da igreja na visão em que ela está agora, como uma igreja celular, uma igreja em células. Você deve saber que uma coisa é a igreja com células, outra coisa é a igreja em células. Mas hoje não é esse o assunto, mas basicamente a igreja com células, ela tem os seus ministérios normais e também as células. Mas a igreja em células, ela tem os ministérios, mas o coração da igreja e a coluna vertebral da igreja são as células, os pequenos grupos que se reúnem semanalmente nas casas. Então, é a igreja nas casas. Nós temos a oportunidade de estar juntos em 5 cultos dominicais no final de semana, mas a quarta nobre, que agora não é terça nobre, mas é a quarta nobre. Temos outros cultos também, como sexta de bênção, às 15 horas na sexta-feira. Mas a igreja acontece nas casas, nos pequenos grupos, onde cada cristão, cada discípulo do Senhor Jesus pode ser melhor pastoreado, acompanhado, amado, servido, como também pode ser equipado, treinado, capacitado, para que todos nós um dia, pela graça e misericórdia de Deus, tenhamos aqui na igreja todos
os seus membros discipulados um a um. Ou seja, eu tenho um discipulador. Acho que está falhando esse microfone. Você pode trocar para mim? Acho que eu vou aqui. Minuto, pode deixar, Alex, obrigado. Olhei para você como um cara de socorro. Tem que ligar só, pastor. Na base. Obrigado, Alex. Então nós queremos ter essa grande experiência de cada pessoa, individualmente, ter o seu discipulador como um encontro semanal e também discipular pessoas. Irmãos, este é um sonho possível, mas todos nós teremos que nos envolver. Você não pode ficar de fora em receber carinho, cuidado, amor, serviço, mas também você não pode negar cuidado, amor, serviço. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 4, que trata da igreja. E lá nas células, então, vocês vão também fazer a ministração. Aqui, a gente aprende ouvindo. Lá na célula, a gente aprende falando, perguntando, interagindo. E então, eu não vou fazer um esboço homilético, mas vou passar a lição aqui, embora de modo mais sucinto, mais resumido, para tentar ajudar você que é líder de célula na ministração lá na sua casa. Agora, não queremos que seja uma lição, mas que seja uma palavra de Deus para nós. Não só algo que venha para a nossa mente, mas alguma coisa que aqueça o nosso coração e estimule a nossa prática para que nós façamos a vontade de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, pedindo agora que o Espírito Santo ajude a mim no compartilhar da sua palavra e ajude a você no entender e no dizer sim, na sua resposta também, dizendo sim à palavra de Deus. Paizinho querido, toda a glória, toda a honra nós damos a Ti. O Senhor é o dono da nossa vida. Não há nenhuma razão para estarmos aqui, a não ser o Teu maravilhoso nome, Papai. Nós estamos aqui em família, temos pessoas muito gentis, pessoas nobres, temos pessoas lindas aqui. Mesmo assim, Senhor, a quem nós viemos buscar foi o Senhor em primeiro lugar. Oh Deus, eu me lembro das palavras do apóstolo São Pedro, ainda na condição de apóstolo, antes do Senhor mesmo morrer, quando o Senhor disse: todo mundo está me deixando, vocês não querem ir também junto com eles? E o Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Pai, é maravilhosa esta palavra, porque ela reflete o meu sentimento, meu coração e minha necessidade. Eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa a quem buscar, e esta pessoa é o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glória ao Espírito Santo. E pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito aqueça o nosso coração, para não só compreendermos a Tua palavra, mas aplicarmos a Tua palavra à nossa vida, e assim, de uma maneira que a igreja seja edificada, e seja uma igreja operante, Senhor, não uma igreja que apenas ouve, que apenas conhece, mas uma igreja que corresponde à Tua vontade, cumprindo o ID do Senhor, cumprindo a edificação dos salvos, ó Deus, cooperando no Evangelho. Nós pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito agora, todos nós sejamos habilitados a compreender, a corresponder à Tua palavra e à Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro, igreja. Pastor Bill Hybels é um dos maiores líderes no mundo, líderes evangélicos, tem um ministério muito grande nos Estados Unidos. Nós já ouvimos aqui em preleções pelo vídeo, isso acontece todo novembro, nós fizemos 2 vezes, vamos fazer mais uma vez, aqui na nossa igreja, durante o mês de novembro, conferências do Summit. São conferências que alcançam milhares de pessoas e centenas de nações. E ele disse, na concepção dele, a igreja local é a esperança do mundo. Por que é que alguém poderia fazer uma afirmação tão séria, tão drástica, dizendo que a igreja local, a igreja do Senhor Jesus, é a esperança do mundo? Isso quer dizer, irmãos, que a nossa igreja é também convidada a fazer uma ação transformadora onde quer que nós estejamos. Seja em São Paulo, seja em Campo Grande, seja nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, a igreja terá que ter um papel realmente assim, um
agente de transformação, um sinal muito claro, muito evidente da vida de Deus, uma demonstração, um sinal visível do reino de Deus. O que é a igreja? A definição mais clara, ou a explicação mais clara e simples, embora tenhamos que refazer, é que a igreja não é uma sede, não é um edifício, um prédio. Você e eu costumamos dizer, olha, te encontro lá na igreja, tá bom? Onde vai ser a reunião? Lá na igreja. Isso é um vício de linguagem, eu acho que é quase impossível mudar, que senão seria difícil explicar. Olha, estaremos lá no santuário da verdadeira igreja. Mas não é isso. Quem é a igreja? A igreja é você. Diga, a igreja sou eu. Diga a pessoa que está do seu lado, você é a igreja. Diga, você é a igreja. Eu sou a igreja, meus irmãos. Quando a igreja vai bem, é porque eu vou bem. Se eu vou mal, a igreja vai mal. Você já viu que algumas pessoas, ao referirem-se à igreja, dizem, aquela igreja lá, ela é assim ou assado. Muitas vezes elas estão fazendo um retrato delas mesmas. Elas têm expectativas que não são cumpridas numa determinada igreja. Por quê? Porque elas não entendem que numa comunidade local, eu é que faço toda a diferença. Uma das explicações que o apóstolo São Paulo dá sobre a igreja no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 12, é que ela se assemelha ao corpo humano. Por exemplo, eu tenho um problemazinho com ácido úrico. De vez em quando, um ossinho lá do pé, do dedo, ele me assim, dá um sinalzinho de dor e vai. E se eu não cuidar com a alimentação, aquela dor vai se tornando intensa, e algumas vezes tem acontecido comigo de aquilo doer tanto que de repente eu não consigo levantar o pé. Já teve algumas vezes que eu tive que andar meio arrastando o pé, porque não conseguia lidar com o problema. Mas que grande problema é esse? É o problema do meu corpo todo, que se manifestou em algumas das suas funções. A igreja sou eu, a igreja é você. Quando eu digo, a igreja não ama, eu preciso olhar para mim, para ver se eu estou fazendo o que supostamente a igreja não está fazendo. É muito comum as pessoas dizerem, porque essa igreja, ela não visita. E aí a pergunta é, e você tem feito visitas? Não, porque você é a igreja, e eu sou a igreja, todos nós somos a igreja. Essa igreja não ama. Será que eu vou ver na vida de quem está dizendo a igreja não ama, sinais claros, cristalinos de quem ama? Com certeza, à luz da palavra, não. Eu não tenho medo de negar. Quando eu disser, porque essa igreja não ama, eu não poderei ser confrontado, porque com certeza a minha prática não é amorosa. Porque até aquele que ama não vai dizer que o outro não ama. Dificilmente alguém vai dizer, olha, eu sou cheio de amor, mas ele não ama. Porque quem ama não queima a foto do outro, não queima a imagem do outro. Nós vamos ver então que a igreja sou eu. Se eu for bem, a igreja vai bem. Essa igreja não é espiritual, com certeza. Se eu buscar a Deus, se você buscar a Deus, se todos nós tivermos uma vida intensa com Deus, os sinais serão claros aqui para a comunidade toda. E isso vai se manifestar nos nossos cultos públicos, nas nossas reuniões de célula. Então, não podemos esquecer que eu e você é que somos a igreja, é que fazemos a igreja. A minha pergunta para você é a seguinte: quem é a igreja? Eu. Não, irmão, sou eu. Quem é a igreja? Não, sou eu. Cada um vai dizer, eu sou a igreja. O termo igreja, eclesia, lá no grego, no Novo Testamento, tem o seguinte significado: a reunião de algumas pessoas numa assembleia. Se nós pegarmos um texto grego, se a gente pudesse pegar o jornal de Jerusalém, o diário de Jerusalém, e você visse lá a reunião dos sindicatos, né? Do sindicato dos proprietários de camelo, eles iam dizer, olha, nós teremos uma eclesia, nós teremos uma reunião, nós estaremos em assembleia. Esse termo não é usado exclusivamente para a igreja do Senhor Jesus. É um termo geral que representa assembleia. É a ideia de algumas pessoas que são reunidas para uma reunião e são chamados para fora, para um lugar apropriado, para então
discutirem um assunto. A palavra eclesia significa assembleia. Daí então, nós entendermos que a igreja, além de eu estar na igreja, ela também implica em que nós, juntos, façamos uma reunião, uma assembleia, estejamos em assembleia. Com que propósito? Adorar a Deus, edificar as pessoas e proclamar o Salvador. Então a igreja trabalha basicamente em 3 níveis. Ela trabalha para glorificar a Deus, para cima. Ela trabalha para dentro, para edificar uns aos outros. E ela trabalha para fora, anunciando o Salvador. A igreja, irmãos, ao contrário de que algumas pessoas dizem, uma instituição, de fato não pode ser comparada a nenhuma instituição humana, porque ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18, Pedro estava junto com Jesus, e eu imagino um diálogo mais ou menos assim: olha, Pedro, o teu nome significa pedra, e sobre esta rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. A igreja é propriedade do Senhor, nasceu em Jesus, embora no Antigo Testamento nós tenhamos uma comunidade de sacerdotes, um povo chamado por Deus. No Novo Testamento, então, Jesus, ele faz uma espécie de catalisação. Ele, de modo muito claro, traz para si esta responsabilidade de ser o proprietário, porque ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então, quando se fala de igreja, nós precisamos ter muito zelo, porque a igreja não é de A, nem de B, nem de C. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus, que foi quem a fez. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós vemos que isso agora é transferido de um modo muito claro para demonstrar às pessoas. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Se alguém destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Veja que nós, e não o prédio, é que somos a habitação de Deus. Quando estudamos na segunda lição, o Espírito Santo transforma você, nós vimos que o Espírito Santo, quando nos convertemos, vem, nos batiza no corpo de Cristo e faz em nós morada. E aí nós nos tornamos santuário de Deus. É o que também está acontecendo aqui. A igreja não é só neste tempo e nesse espaço. Não é só durante o tempo da nossa vida e não é só aqui em Campo Grande. A igreja, chamada pelos teólogos igreja universal, é a igreja que reúne todas as pessoas salvas por Cristo em todas as épocas, em todos os lugares. Quem já perdeu o seu tataravô e ele era um homem, a sua tataravó ela era uma mulher que fazia parte de uma igreja local, que tinha uma experiência com Jesus? Levante a mão. Quantos aqui? Tataravô, tataravó. Então vamos diminuir aí. Avô e avó, levante a mão. Já aumentou. Então, o evangelho entrou na minha família, por parte de mãe, através do meu bisavô, que era um homem que era contrário à pregação do evangelho. E numa determinada ocasião, ouviu-se dizer que chegaria lá na aldeia, na pequena cidade onde ele morava, um pregador do evangelho. E ele mandou montar uma tocaia para não permitir a pregação do evangelho, talvez até com violência com aquele missionário. Acontece que esperaram a pessoa chegar, e ele ficou de tocaia, esperando o tal missionário, o tal pregador dos crentes, o Bíblia, o quebra-santo, e de repente ele ficou sabendo: olha, ele já está lá. Mas como se está lá, se só se passa por aqui? A partir daquele momento ele disse: então ninguém põe a mão nesse homem, porque é de Deus, glórias a Deus. E ele ouviu a palavra do evangelho e aceitou ao Senhor Jesus. E diz a minha avó, dona Duzinda, que ela era criança e as crianças não participavam da reunião dos adultos. Então ela aceitou a Cristo
atrás da porta da cozinha, porque foi atrás da porta que ela colocou o seu ouvido para ver o que os adultos faziam na sala. E esse evangelho é poderoso, esse evangelho é maravilhoso, é transformador. Essa é a igreja, sou eu e é você. A igreja é composta daqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Gente que um dia viu que era vazio, que era triste, que não tinha propósito na vida, e olhou para Jesus e disse como Pedro: o Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna, eu quero segui-lo, quero recebê-lo como Salvador e Senhor da minha vida. E neste momento foram batizados pelo e no Espírito Santo, e aí foram transformados. Aquilo que era velho tornou-se novidade, e aquela pessoa foi chamada agora não criatura de Deus, mas filho de Deus. Então a igreja é esta reunião dos santos. Santos é o nome para aqueles que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, aqueles que aceitaram o perdão e a graça de Deus. Então, a igreja, como nós a conhecemos, ela é universal também, que inclui os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. Eu e o apóstolo São Paulo, você e o apóstolo São Paulo, são membros da mesma igreja, a igreja universal do reino de Deus. Mas não é essa que está na mídia, não, é outra. É a igreja mundial, e é do poder de Deus, né? Mas não é essa que nós conhecemos aí na mídia. É uma igreja que reúne todos os crentes, e como a vida é eterna, um dia essa igreja estará reunida para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. É isso aí, lá em Hebreus 12, 22 e 23, fala dessa igreja que estará lá no futuro. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Diga glória a Deus. Ah, irmãos, uma multidão que faz parte dessa igreja universal. E lá nós poderemos, inclusive, fazer muitas perguntas para o apóstolo Paulo. O que o irmão quis dizer na sua carta aos Coríntios, quando falou assim e assim, que algumas pessoas têm dúvida. Irmãos, é muito importante saber que essa igreja universal um dia vai estar reunida com o Senhor. Apocalipse 20, 15 diz assim: se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Pastor Ronaldo falou no domingo passado sobre o universalismo. É uma doutrina herética equivocada que diz que Deus, por ser tão bom, por ser tão amoroso, vai dar um jeito de, no fim das contas, salvar a todas as pessoas e não vai condenar ninguém. Este livro, este ensino, ele não tem garantias na palavra de Deus e torna um despropósito toda a pregação do Senhor Jesus e a vida da igreja nos seus dias e em toda a história. A igreja universal, irmãos, ela é composta, então, de todos aqueles que em todos os tempos creram no Senhor e viveram para Ele. Em 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 14, nós lemos que essa igreja universal é o corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer sejamos judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Glórias a Deus. Ainda Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, falando dessa igreja de todos os tempos, a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo escreve pelo Espírito Santo assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade da igreja, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo
e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diga glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós sermos enxertados numa igreja que não só está aqui. Você sabe que às vezes eu fico pensando, puxa, seria tão bom se alguém criasse o túnel do tempo, não é? Porque a gente vê na ficção científica. Eu gostaria de dar umas voltas, por exemplo, lá no descobrimento do Brasil. Seria interessante a gente estar lá, não é verdade, irmãos? E a gente vai andando, e lá na igreja primitiva, já pensou um túnel do tempo? Nos levar lá na igreja primitiva, ver o Senhor Jesus operando, a igreja cheia do poder do céu, não é? O Espírito Santo da promessa derramado. Eu gostaria de ver. Mas você sabe de uma coisa? Essa igreja universal, ela vai ser um dia reunida com o Senhor de todos os senhores. Diga glória a Deus. E lá, irmãos, nós teremos a eternidade toda para perguntar, para ouvir, para ver aquilo que Deus na história construiu em nosso lugar. Alguém muito feliz já disse, lá no céu tem alguma coisa que não foi Deus quem criou. As marcas nas mãos, nos pés, a marca do lado, que estão marcando o corpo do Senhor Jesus. Você se lembra que mesmo depois de ressuscitado, ele disse a Tomé, eis aqui as minhas mãos, quer pôr a mão aqui no lado? Alguma coisa que está no céu, mas não foi produzido por Deus, foi produzido por mim, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas nessa igreja universal, nós vamos nos encontrar, nós teremos aquela experiência maravilhosa de ver todas as promessas de Deus cumpridas plenamente, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. Que coisa impressionante vai ser. Há um velho hino que diz, primeiro eu quero ver o meu Salvador. É o hino que diz assim, quando eu chegar lá no céu, há muitos queridos que eu quero ver, e você também, mas primeiro, antes de tudo, de qualquer, eu quero ver primeiro o Salvador. Aleluias, glórias a Deus. Você faz parte de um projeto muito grande, o projeto de Deus. Você é a igreja, você faz parte dessa igreja de todos os tempos, a igreja mundial, a igreja universal da graça de Deus, a igreja que vai tomar posse de todas as promessas. Mas você sabe que o termo eclesia é mencionado mais vezes no Novo Testamento, cerca de 71 vezes, voltado para a igreja local. Embora seja realidade, a igreja que de certa forma é invisível, aqueles que já foram são invisíveis para nós, é ou não é? Aqueles que estão em outros lugares que não conhecemos são invisíveis para nós. Mas há uma igreja muito mais concreta, uma igreja com endereço, uma igreja com localidade. São chamadas então de igreja local. Todos os cristãos não se reúnem, nunca se reuniram nessa igreja universal, a não ser através da manifestação de uma igreja local. Então, as igrejas do Novo Testamento são a maneira mais fácil de você perceber que isso é verdade. Por exemplo, o apóstolo São Paulo escreve cartas às igrejas, e elas são uma maneira muito simples de nós entendermos a comunidade local. Por exemplo, quando você lê o livro de Romanos na Bíblia, Novo Testamento, é uma carta escrita para quem? Para os cristãos que compunham a igreja que ficava em Roma. Por isso diz, aos romanos, epístola de Paulo, carta de Paulo, para os irmãos que estão em Roma. Da mesma maneira, nós podemos ver os irmãos de Corinto, podemos ver na Galácia, em Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica. No livro do Apocalipse, lá em capítulos 2 e 3, você vai ver 7 igrejas da Ásia Menor, nomeadas, uma carta própria, dirigida somente a cada uma delas, que são chamadas as cartas do Apocalipse, que são para a igreja de Éfeso, já mencionada, para a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cidades onde a igreja estava presente. Então, com certeza, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja universal, mas temos responsabilidade de conviver, de estarmos juntos numa igreja local.
A igreja local é muito importante. É na igreja local que a vida cristã é desenvolvida. Por exemplo, você tem 3 bênçãos, pelo menos, são mencionadas aqui, por viver numa igreja local. Primeiro é a proteção de Deus. Olha só, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É uma exortação, uma admoestação. A palavra admoestar significa trazer à mente. Precisamos ser lembrados que o nosso lugar é entre os nossos irmãos da igreja local. Nós não devemos faltar às reuniões como alguns fazem. Diz o texto aqui, nós não devemos menosprezar a importância das nossas reuniões. Por isso, seja lá na célula, que é a igreja na casa, seja aqui no culto do corpo todo, é muito importante nós mantermos a regularidade. Irmãos, eu fico impressionado com o ministério infantil. E como você sabe, nós percebemos pelo ministério infantil a flutuação dos pais. Há muitos pais que vêm um domingo, faltam 2, vem outro, faltam 1, vem outro, faltam 3, vem outro. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos fazendo assim? Que é uma opção vir à igreja, que a gente vem à igreja local quando dá certo. Mas a palavra está dizendo, não abandoneis as reuniões das vossas congregações, como é costume de alguns. Esse não é o ideal. Por quê? Porque aqui nós adoramos a Deus juntos e somos fortalecidos. Aqui nós somos edificados uns pelos outros com palavras de encorajamento. Aqui nós somos treinados para cumprirmos a nossa missão. Ora, se você tem um funcionário que vem um dia, falta 2, depois ele vem, falta 1, vem, falta 3. O que você vai fazer com esse funcionário? Assim, olha, meu amigo, você vai ter que fazer uma escolha, não é verdade? Salvo por questões de enfermidade, devidamente justificadas, você vai dizer, olha, acho que nós não estamos combinando muito bem, não é verdade? Acho que eu estou olhando numa direção, você está olhando noutra. Aqui não é parque de diversões. Alguns crentes acham que a igreja é um lugar para carregar a bateria. Eu preciso ir à igreja para recarregar minha bateria. Irmãos, na verdade, é muito mais do que isso. Isso acaba acontecendo, mas nós somos desafiados na igreja local, congregar e ser também mobilizados para o ministério, para fazermos a obra de Deus. Há uma liderança instituída na igreja local, que é bíblica. Olha só, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vocês. A igreja é um lugar de proteção, é essa bênção de nós estarmos juntos e aqui sermos uma comunidade que apoia, que encoraja, que ajuda. Quando você vem à igreja com regularidade, você não perde nada da parte de Deus. Eu fico pensando que foi muito triste para Tomé, que após a ressurreição de Jesus, todos estavam reunidos menos ele. Não é verdade? Perdeu a bênção da primeira visita do Senhor. Há coisas que acontecem aqui, irmãos, que algumas pessoas perdem. Por quê? Não desenvolveram a piedade, a regularidade de estarem aqui, achando que, olha, quando der eu vou, quando eu estiver sentindo meio deprê, aí eu vou. Assim, irmãos, nós estaremos sendo utilitaristas, nós queremos apenas receber, mas na igreja a gente recebe, a gente celebra e a gente dá, a gente serve às outras pessoas. É lindo ver como há centenas de homens e mulheres aqui de todas as idades que servem a Deus. E eu fico impressionado e sou muito grato. Olha, a vocês todos que estão atuando nos ministérios, nas células, em todos os segmentos da igreja, Deus seja louvado pela vida de vocês e pelo trabalho de vocês. E a Bíblia diz, lembre-se, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Deus. De vez em quando quem trabalha se cansa. Principalmente, irmãos, porque nós fazemos mais ou menos como num campo de futebol.
a gente põe 22 lá, um de cada lado, e uma multidão dizendo, vai, 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 vai. Então, nós somos aqui meio estádio de futebol, né? Alguns trabalham e a maior parte diz assim, não, 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 desse jeito não. Né? Você sabe, alguém já disse, eu não sei se é muito apropriado dizer, mas eu sei que também é verdade, que crente que não trabalha, dá trabalho. Quem não dá fruto, dá galho. Eu não quero menosprezar você, absolutamente, mas também é verdade, que as pessoas que podem, mas não se envolvem, não se comprometem com o corpo de Cristo, estão equivocados, estão errados, porque no corpo, cada um de nós tem uma função. Já imaginou? Se você está com fome, mas o estômago fala assim, ó, eu não estou afim de trabalhar. Você já está capengando, arrastado, faminto, sentindo, mas o estômago fala assim, ó, não vem que não tem, hoje eu vou tirar folga. Aí você fala, é ruim, hein? Não dá certo. Já pensou? Se o nosso corpo começar a rejeitar o trabalho? A Bíblia diz que nós somos, como igreja, um corpo. Cristo é a cabeça e nós os seus membros. E Deus não quer ter uma igreja aleijada. Deus não quer ter uma igreja cheia de limitação, principalmente pela omissão. Nós ganhamos aqui a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. É chamado de a grande comissão. E o pastor Domingos pregou na terça-feira dizendo, ó, às vezes é a grande omissão. Porque eu digo, não, eu vou lá para receber a bênção. Mas, além da bênção da proteção, existe a bênção de viver em contentamento, irmãos. Quando nós temos uma entrega total a Deus, há uma área da nossa vida que a gente vai experimentando dia a dia entregar ao Senhor. Fala da nossa vontade, do nosso desejo. Qualquer um de nós, para viver na igreja local, tem que entender que não vem para receber, vem para renunciar. Aliás, os nossos apelos deveriam ser mais duros, dizendo assim, quem quer aceitar o presente da vida eterna, e quem vem ralar o lombo aqui, dar a sua vida, negar tudo, sua própria vontade, aceitando a Cristo. Talvez diminuísse o número de pessoas que viessem aqui, é verdade ou não é? Mas esse é o apelo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, está escrito na camisa do Alex, Alex vem cá, vamos mostrar, a grife, olha, um fundo musical, olha lá, olha o look aqui, câmera, olha lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma salva de palmas para o nosso jovem aqui. Isso é palavra de Deus, sim ou não? Jesus está dizendo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, glórias a Deus. Mas depois que aliviou, meu amigo, tem ralo, tem trabalho, porque ele diz assim em Lucas 14:13, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, o chamado para o Evangelho não é só para recebermos o presente da vida eterna, uma pólice de seguro contra o fogo do inferno. Fomos chamados para sermos servos, para sermos soldados, para sermos cooperadores no trabalho de Deus, aqueles que edificam a obra de Deus. Em Mateus 6, 31 e 34, o texto diz assim, portanto, não se preocupe dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha só, necessidades básicas. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir ou beber. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem aqui busca o reino de Deus em primeiro lugar, levante a mão. Amém, glória a Deus. Só uma pergunta, se a gente olhar onde se aplica seu dinheiro, dá para concluir que é isso mesmo? Que você está envolvido com o reino de Deus? Tem oferta lá não? Para missões? Tem? Beneficência tem lá? O seu tempo, você reserva um tempo para orar, falar com Deus regularmente, não só para pedir, porque o tempo de pedir é bem interessante. Senhor, abençoa minha filha que saiu para a faculdade agora. Senhor, abençoa meu filho, a carta dele é nova, ele está dirigindo há pouco tempo. Senhor, abençoa o meu marido.
E abençoa esse, abençoa aquele, minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu gato, meu cachorro, meu periquito, Senhor. É tudo assim, Senhor, 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 faz. E irmãos, muitas vezes nós chamamos a Jesus de Senhor, mas queremos fazê-lo de servo. Olha, abençoa aqui, hein? Abençoa ali, abençoa lá, hein? Abençoa. Ó, e é rapidinho, hein? E rapidinho, Senhor. Que eu não posso ficar esperando. Por que o Senhor não me responde? Irmãos, precisamos ver. A igreja é um lugar onde nós recebemos, mas nós também damos. Terceira bênção que há na igreja local, entre tantas as outras, é a felicidade nos relacionamentos. Olha só, o texto em Efésios 2, 19 e 22 diz assim, olha só, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É a bênção dos relacionamentos. É muito lindo quando nós vemos algumas pessoas no batistério e nós pedimos assim, quem estão apoiando o irmão José nesse batismo? E as pessoas ficam em pé, a célula, né? Traz faixa, cartaz, fazem aquele balão, estouram aqui, simulando os fogos de artifício, é uma festa. Mas, às vezes, tem alguém que não veio pela célula, ainda não desenvolveu relacionamentos, alguém que chegou aqui, não pôde entrar em célula, acaba fazendo preparo para batismo aqui na igreja mesmo e não desenvolve mais relacionamentos. E às vezes a gente pergunta, quem é a família dele? Fica em pé, não fica ninguém. Aí eu imediatamente digo assim, cadê a família desse moço? Cadê a família desse irmão? E é lindo, a igreja toda se levanta e eu digo para ele, ó, essa é a sua nova família. Irmãos, é uma bênção viver nesses relacionamentos. Outra coisa que eu não entendo, muitos crentes faltosos estão imprimindo nos seus filhos a opção de virem ou não virem. E quando crianças são desenvolvidas aqui na fé, no amor, na esperança, no conhecimento da palavra, isso ajuda na formação espiritual, moral, relacional, cívica desta criança. E muitas das nossas crianças aqui hoje são líderes. Muitas das nossas crianças aqui são pastores, são missionários já. Por quê? Receberam a palavra. Mas os pais que deixam, olha, não vou levantar meu filho não, tadinho, levantou a semana toda cedo, domingo também. Interessante, não é? Seu filho vai morrer e vai para onde? Qual o investimento que é mais importante? Geralmente as crianças, inclusive, não estudam no sábado, de um modo geral. Mas por quê? Nós estamos privando as crianças de relacionamento muito importante. E elas, muitas vezes, quando chegam à idade um pouquinho maior, começam a preferir os amigos da escola. E começam a ter más companhias. Começam a fazer o que você não queria. Aí você corre, pastor, cadê o pastor dos adolescentes? Pelo amor de Deus, alguém tem que amar meu filho, ama meu filho, vai atrás do meu filho. Uai, você não trouxe o seu filho atrás de você no caminho de Deus a vida inteira. Agora alguém tem que correr atrás do seu filho. Está certo isso, não? Claro que nós queremos fazer. Claro que nós queremos ajudar. Claro que nós estamos aqui para isso. Mas a responsabilidade é compartilhada. Aliás, primeiro ela é sua, ela é minha enquanto pai, ela é minha enquanto mãe, e depois a igreja vem fazer o seu papel também. Então os relacionamentos são uma bênção na igreja. Irmãos, nós somos imperfeitos aqui na igreja, mas com certeza nós temos temor de Deus. Até para nos arrependermos vai ser mais fácil do que pessoas que não têm o temor de Deus. Nós não estamos criticando as pessoas que não têm temor de Deus. É que nós estamos querendo, irmãos, fazer valer aquilo que recebemos da palavra. Que devemos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Devemos desenvolver relacionamentos sólidos com a comunidade cristã.
Quando você abre o Novo Testamento, você vai ver dezenas de versículos dizendo uns aos outros: amai-vos uns aos outros. Eu vou dizer, você repete: amai-vos, perdoai-vos, suportai-vos, não mentir. É assim. Esse uns aos outros fala da comunidade, da igreja local, onde você vai desenvolver relacionamentos. As pessoas não são perfeitas aqui, mas elas conhecem quem é perfeito. Elas não são perfeitas aqui, mas elas sabem qual é o caminho da perfeição e quem vai desenvolver isso na vida delas. Então, 3 bênçãos para você experimentar na igreja local: a proteção de Deus na comunidade, o contentamento de receber e dar, e a bênção dos relacionamentos. Agora, a nossa igreja, como eu disse, é uma igreja em células. Atos, capítulo 2, versículo 46, exemplifica para nós esse tipo de igreja. Estou falando agora de células. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. A igreja, já no seu início, era uma igreja que alguém disse de 2 asas. Uma, a asa das grandes reuniões, aqui o povo todo reunido. E segundo, a asa dos pequenos grupos. A asa do grande grupo, ela perdeu-se durante grande parte da história. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que a igreja cristã nasceu dentro do judaísmo. Jesus nasceu sob o regime da lei, ia ao templo, foi apresentado no templo, conforme o rigor da lei. Ele ia com seus pais ao templo, até discutia com os doutores da lei. E você vê que quando Jesus, por exemplo, cura uma pessoa, os leprosos, diz assim: olha, vão agora e se apresentem ao sacerdote. Porque Jesus recebeu uma formação do povo que temia a Deus e buscava ao Senhor. Mas, quando o cristianismo nasce e rompe com a religião dos judeus, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, então, a partir de Atos capítulo 8, começa uma grande perseguição, chamada pelos teólogos de diáspora. É a divisão do povo em todos os lugares, com exceção dos apóstolos. Todos os cristãos de Jerusalém foram expulsos, saíram fugindo, porque havia aí uma grande perseguição. E você sabe que até o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, perseguia a igreja e entrava pelas casas e arrancava as pessoas ali, consentindo na sua morte, o que inclusive aconteceu com Estevão. Então havia a reunião no grupo grande, mas depois as casas. Quando você vê a igreja nas casas, fica mais fácil de você verificar essa questão dos relacionamentos. Não vou falar muito de célula hoje, porque mais à frente, na lição número 7, nós poderemos falar um pouco mais e bastante mais sobre as células. Agora, na nossa lição, nós damos uma passada muito rápida por dízimos e ofertas. Por que, quando falamos em igreja, temos que falar em dízimos e ofertas? Alguns possivelmente até acordaram, falaram: não, isso aí eu quero ouvir. Quer dizer, tudo que nós falamos antes não vale muito. Não, sobre o dízimo agora eu vou ficar ligado. Isso já mostra onde está o nosso coração, né, irmãos? Nós não vamos falar bastante sobre os dízimos, nós só vamos dar um sobrevoo, e depois na escola do discípulo nós vamos ter um dia para estudarmos mais profundamente sobre a questão do dízimo. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o dízimo, qual é o conceito do dízimo? O dízimo é gratidão responsável. O que é o dízimo? É gratidão responsável. Anote aí, o que é o dízimo? Gratidão responsável. Muito mais do que a questão percentual, está aqui agora a necessidade da gente dizer: por que gratidão? Porque nós recebemos tudo de Deus. Se você olhar 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 14,
em diante, foi o texto mencionado pelo pastor Domício, 1 Crônicas 29, 14 em diante, o rei Davi, apesar de pegar daquilo que era do reino e dar para a construção do templo, por exemplo, deu daquilo que era seu e declarou: na verdade, ó Senhor, nada te damos, porque nada é nosso e tudo é teu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Então, eu recebo o que recebo pela graça, pela misericórdia de Deus. Dízimo é uma questão de gratidão. Olha só o que diz Salmo 127, 1 e 2, sobre as minhas próprias condições. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. Porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Outra tradução: concede aos seus enquanto eles dormem. Então, irmãos, em primeiro lugar, tudo é de Deus. Dizer, olha, 10% é meu, e 10% é de Deus, 90% é meu, isso é incorrer em erro, porque tudo, na verdade, é de Deus. Vamos para frente, responsabilidade. Por quê que é responsabilidade? Responsabilidade com a obra de Deus e a expansão do seu reino. Você sabe que esse problema de dízimos e ofertas é tão antigo, que o apóstolo Paulo fundou, foi ele quem pregou o evangelho para os irmãos que estavam na cidade de Corinto. Ali se formou uma comunidade de crentes, e mesmo eles sendo filhos na fé do apóstolo Paulo, tinham dificuldade com contribuição. A pergunta é, por que nós temos dificuldade nessa área? Por quê? É porque nós não temos consciência de que tudo é de Deus. E nós somos mordomos, nós cuidamos para o nosso próprio sustento, para as necessidades das pessoas e para a necessidade da obra de Deus. Olha só, o texto é grande, está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 15. Olha o apóstolo Paulo falando na necessidade de cooperação para o sustento da obra de Deus. Ele diz assim: eu não sou livre, eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus, o nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, vocês me conhecem. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Ou seja, alguém para ser soldado paga suas próprias despesas? Não, é o governo. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ninguém. Você planta e come. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Claro, bebe. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace, não prenda a boca do boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Claro que não, não é. Certamente é por nossa causa que ele diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devemos fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós mais ainda, uma vez que os levamos à fé? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Aqui cabe uma explicação. No caso da igreja dos Coríntios, eles eram tão endurecidos que Paulo falou assim: olha, nem que vocês queiram me sustentar, eu não aceito, porque o coração de vocês não está isso. Então eu vou fazer tendas eu mesmo. Ele era um profissional, um microempresário, fazia ele, Apolo, tendas com as suas próprias mãos. Então ele está dizendo:
isso. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham do templo, alimentos e das coisas do templo, e os que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Está vendo que essa questão de dízimo é um negócio muito antigo? E o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, plantador de igrejas, o missionário mais reconhecido da história, teve dificuldade na igreja que ele mesmo fundou? Sabe o que é isso, irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, dízimos e ofertas é uma questão de generosidade, de gratidão responsável. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez e eu sou responsável por participar. Meus irmãos, vamos pensar só um pouquinho sobre isso. Esqueçam a igreja agora por um pouco. Esquece a igreja. Vamos sair para comer uma pizza. Quem topa? Mas você paga. No domingo que vem a gente vai comer esfirra. Mas você paga. Eu gostaria muito de fazer um piquenique, um lugar legal para a gente ficar. Mas você paga. Não estou falando de igreja. Você gostou dessa ideia, sim ou não? Hã? O rapaz sai com a moça e ela fala assim: olha, é o homem que deve pagar sempre, hein? Não, é uma honra para nós como homens pagar. Mas o inverso é bem complicado, né? Não, você que paga sempre. Até nas coisas meramente humanas, o bom senso deve comandar. Gente, como é que alguém só quer se sentar à mesa e ser servido? Então, irmãos, está gostoso aqui dentro, sim ou não? Está fresquinho? Ar-condicionado. Deve ser uns 16 mil por mês a conta da energia elétrica. E você fala: não, eu gosto de ficar aqui fresquinho. É uma benção para a minha igreja. Mas vocês pagam. Não estou falando de igreja, estou falando de responsabilidade. Para não dizer cara de pau. O ministério infantil é uma benção. Vão lá para a minha igreja. Agora, vocês pagam a conta. Ai, a primeira igreja tem isso, tem aquilo, é uma benção. Mas vocês pagam a conta. Irmãos, não estamos nem falando de fé. Estamos falando de bom senso. Então, nós não vamos entrar nos dízimos agora. E eu sei que muito do que se há de rejeição com pastores e igrejas, aliás, eu já disse, tem 3 P's que estão lascados: político, policial e pastor. 3 P que estão lascados: político, policial e pastor, né? Por quê? Entrei outro dia no elevador, entrou um sacerdote de uma outra religião, da tradicional. O vizinho falou: olha, esse aqui é pastor. Ô, pastor, tudo bem? Quantas fazendas o senhor já comprou? Na cara. Eu podia dizer assim: mas eu não sei, mas eu tenho outra pergunta. Quantas crianças você já abusou? Mas o Espírito de Deus habita em mim. Eu falei: não, meu irmão. Estou buscando a Deus com sinceridade. Cortei. Então, irmãos, há de verdade malversação e abuso do dinheiro de Deus. E há igrejas em que de fato os recursos entram para a liderança. Há mesmo. Pela misericórdia de Deus não é o nosso caso. Pela misericórdia de Deus, nós somos sustentados, bem sustentados pela igreja, que tem uma comissão que estuda isso, tem uma comissão de orçamento, tem tesouraria, tem comissão fiscal, mensalmente a prestação de contas, e a glória de Deus tem sido vista nesse lugar. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Maria Lídia outro dia chegou para mim ali fora e falou assim: pastor, estou tão orgulhosa do senhor, estou tão feliz.
Que bom, né? Falei, não, é porque encontrou comigo uma pessoa que é de um estabelecimento. E ela disse que o senhor sempre vai lá. Só que ela notou uma diferença no senhor. Às vezes o senhor vai e pede nota fiscal e pede para diminuir a nota fiscal. E ela falou que pessoas que têm a sua mesma profissão e outras profissões pedem para aumentar a nota. E essa pessoa estranhou muito do senhor baixar a nota. E aí sabe o que aconteceu? Ela está vindo aqui na igreja. Que ela viu seriedade. Glória a Deus. Não mereço nada, irmãos. É a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se um dia eu recebo um pastor de fora e levo ele para almoçar, eu acho que a sobremesa pode ser por minha conta. Não precisa ser a conta da igreja. É verdade ou não é? Eu devo tratá-lo bem? Eu estar visitando a igreja. E outra. Pela misericórdia de Deus, há muito tempo que eu não apresento nota. Prefiro não apresentar. Sabe por quê? Porque eu estou ofertando para Deus. Falo isso com toda a liberdade, porque pela misericórdia de Deus, os irmãos sabem que 3 meses antes de nós casarmos, Vasti e eu, nós demos tudo o que tínhamos para o casamento, para a obra do ministério. Deixamos R$5 na conta para não faltar, porque Deus falou, pode dar. O que nós recebemos de presente foi o suficiente para ser 20 vezes o salário que nós ganhamos. Sabe o que nós fizemos? Nós somamos os presentes, colocamos a listinha, pusemos valor em tudo e demos dízimo de todos os presentes para a glória de Jesus. Falo isso com tranquilidade. O único carro zero que eu tive, o único que eu tirei lá, zerinho, depois de 4 meses foi para a construção lá em Vila Euro. E aquela igreja não sabe disso até hoje. Estou falando para vocês como testemunho. Várias ações. E ultimamente, vocês viram pela misericórdia de Deus, quando mudamos para Campo Grande, nós tínhamos 2 apartamentos em São Paulo. Juntamos, compramos um maior, um bonitão, grande, quitamos e agora foi doado para a nossa igreja aqui. Eu tenho orado, Senhor, não sei onde eu vou morar, não sei como vai ser, mas glória ao teu nome, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia estar livre. É uma delícia saber que não sou comandado pelo dinheiro e não ponho a mão num centavo, em meio centavo, em 1/1000 de centavo para uso próprio. Por quê? Eu tenho temor a Deus. Mas ai daqueles que estão enganando o coração bom e nobre dos irmãos. Mas eu quero te exortar. Mais à frente nós vamos falar tintim por tintim do dízimo. Hoje foi só um sobrevoo. Mas eu quero dizer que o dízimo para nós é questão de generosidade. É uma questão de gratidão e responsabilidade para com a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Quem é a igreja? Amém. E essa igreja é saudável, sim ou não? Ela crê no Senhor, sim ou não? Ela tem como Salvador o Senhor Jesus, sim ou não? E ela está obedecendo o Senhor Jesus, sim ou não? Está perdoando uns aos outros, sim ou não? Está amando uns aos outros, sim ou não? Está amando o mundo, sim ou não? Está evangelizando os parentes, sim ou não? Os amigos do trabalho estão sendo trazidos para a casa de Deus, sim ou não? Estamos discipulando um a um, sim ou não? Uai, foi diminuindo. Sim. Miau. Antes Leona, no final, miau. Irmãos, Deus é lindo e nós temos a oportunidade de sermos agentes transformadores do Senhor nessa cidade para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar e concluir o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado vida e vida abundante. Obrigado porque o Senhor nos chamou, pelo seu eterno propósito, para sermos uma nação santa, para sermos uma igreja triunfante, uma igreja internacional de todos os tempos, mas uma igreja local, comprometida com o Senhor, com a sua palavra. Dá-nos, ó Deus, o zelo pela tua palavra, para a glória do teu nome. Pai, o Senhor é minha testemunha, e eu não ousaria tê-lo como testemunha, senão com a verdade. Nada podemos senão pela verdade. Pai, somos falhos, sim, mas pela tua misericórdia temos sido honestos com o teu povo, honestos com a tua causa. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, é misericórdia tua. E nós queremos, Pai, ver todos os membros dessa igreja contribuindo com coração, com alegria, com generosidade. Porque muitos, papai, que estão procurando desculpas para não ofertarem na tua casa, ainda estão
réus, são ainda, Senhor, governados pelo dinheiro, pelas paixões. Nós não queremos isso para nós. Eu não quero para mim, não quero para os meus irmãos. Por isso nós te glorificamos em todas as coisas, em nome de Jesus. Leva para os nossos lares, debaixo da tua paz, tua misericórdia e tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém?